Olá, amigas, amigos. Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez, porque este nosso programa, esse nosso projeto, ele se chama Podcast Joana de Ângeles. O programa é com Joana de Ângeles em 30 minutos. Esse é o nosso quarto programa. Nós já estamos no segundo mês, no mês de maio, no dia 18, porque nós, inicialmente, vamos fazer o programa quinzenalmente. Nós estamos usando os livros da psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. Claro que estamos começando com o primeiro livro, que é Jesus e a Atualidade. Nós estamos usando esse livro não com os capítulos sequenciais. Então, hoje nós vamos usar o capítulo 5. Esse programa é um programa que o SEAC nos presenteou, a minha é a Laila Fernandes, e nós estamos muito felizes pela aceitação das pessoas, pela contribuição, porque as pessoas vêm e vêm contribuir conosco. De 15 em 15 dias, nós estaremos juntos às 19 horas, às quintas-feiras. Então, a Joana vai dizendo para nós, em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento, das faltas alheias, constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Eu estou lendo. Nós só podemos utilizar alguns parágrafos. Então, ela diz para nós, toda contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ele próprio, uma consciência sob o peso de vários problemas. E ela diz, julgando as ações que considera incorretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção de sua sombra, em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Então, nós vamos nos utilizar de algumas palavras que nós achamos que sejam palavras-chave. Essas palavras, nós vamos conversar com vocês delas. Então, a primeira palavra que nós escolhemos foi o julgamento. Aquele que julga a falta alheia. Nós fomos buscar uma obra lindíssima, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Esta obra data de 2000, do ano 2000, e foi lançada, segundo a própria benfeitora, para comemorar os 2000 anos de nascimento de Jesus de Nazaré. Divaldo Franco e a Joana nos deixaram essa riqueza de detalhes. E ela nos diz, no capítulo 12, o julgamento legal tem raízes nas conquistas da ética e do direito, de desenvolvimento cultural dos povos e dos homens. Então, há muito tempo que nós estamos tramitando para que tenhamos sempre o julgamento melhor. De que maneira? Concedendo ao réu a oportunidade de defesa, enquanto são tomadas as providências hábeis para que sejam preservados os seus valores humanos, as suas conquistas de cidadão. Infelizmente, nós vemos que até agora isso não acontece muito, em especial no nosso país, no Brasil. Quantos julgamentos ficam parados? Quantos julgamentos não são tomadas providências hábeis? Mas ela diz, o julgamento arbitrário e contumaz que a maioria de nós faz com relação a alguém, esse julgamento decorre da nossa própria
inferioridade, ou seja, da inferioridade do opositor. Nós que nos opusemos àquela ideia, àquele fato. E ela diz que apenas esse opositor vê sua própria imagem, a imagem projetada. E ele não gosta dessa imagem. O opositor odeia essa imagem, porque ele está sedento de destruí-la. Para quê? Para libertar-se do pesado fardo que ele carrega. De que maneira? Ferindo alguém. De uma maneira covarde e cruel. Nós vemos isso, não é, meus amigos? Minhas amigas? Quando alguém fala alguma coisa que o outro não gosta, muitas vezes o outro ele vai com ferro e fogo em cima daquela pessoa. Nós até nos assustamos. A pessoa é agressiva no olhar, nos fluidos que ela evoca de si mesma, das palavras rudes, e quantas vezes aquilo acontece ferindo outra pessoa, ferimento físico. Nós estamos vendo os infanticídios, os feminicídios. Por qualquer motivo se briga e se mata e se morre. Então, são julgamentos nefastos que a pessoa faz porque ela tem problemas milenares dentro dela. Que a Joana nos diz que são sombras. Porque Jesus disse para nós: vós sois deuses, fazei o que eu faço e muito mais. Brilhe a sua luz. Então, a pessoa que não consegue deixar brilhar a sua luz, ela não trabalha as suas dificuldades, as sombras, ela vai projetar essa sombra para as pessoas que estejam perto de nós. E muito mais em cima daquela pessoa que ela se vê projetada. É isso que a Joana está falando. Então, nesse livro, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no primeiro capítulo, a Joana fala de sombra. Ela diz: sombra, ela é geradora de impulsos automáticos. A gente nem sabe que está construindo aquela sombra, aquele sentimento nefasto, cruel, que nos potencializa para as coisas ruins da vida. Porque são heranças dos primeiros períodos da nossa evolução. Então, desde que o homem ainda era aquele homem das cavernas, nós começamos a usar esse tipo de artifício, guardando dentro de nós o que nós não conseguimos resolver. E aí se instalaram no nosso psiquismo esses instintos primários, instintos nocivos, grosseiros, rudes do homem primitivo. Ou melhor, do mundo primitivo que a Terra já passou. É como se nós estivéssemos ainda naquele homem primitivo, como se o planeta ainda fosse primitivo. Mas que isso tudo remanesce em controle das atividades do nosso processo de crescimento. Então, nós vamos crescendo e vamos tentando sermos melhores, mais dóceis, mais tranquilos. Entretanto, a Joana vai dizendo para nós, é o lado escuro da nossa personalidade. Ou seja, quando nós temos esses instintos primários, que eles se projetam de nós, é o nosso barbarismo, é o nosso primitivismo. Não somos iluminados, nós somos escurecidos. No capítulo 12, ela vai dizer para nós, a sombra em projeção, conforme ela falou no livro Jesus e Atualidade, torna-se o julgamento que a nossa sã conduta e a nossa harmonia diluem na identificação. Se nós nos esforçarmos muito na nossa identificação dos valores que nós temos
do self triunfando sobre os caprichos do ego. O que a Joana quis dizer com isso? Então, ela nos fala que nós temos um eixo, que nós transitamos, vamos transitar sempre, até sermos espíritos crísticos, quando atingirmos o nosso self, ou seja, quando estivermos em contato com o Criador. Então, o eixo ego-self é da personalidade até chegar à divindade. Nós um dia seremos divinos, não divinos igual a Deus, mas crísticos, puros. Então, nós estamos projetando caminhos para que possamos usar a nossa individuação até sermos espíritos superioríssimos. Vai demorar muito tempo. Por ora, o nosso ego é muito forte, egoístico. Então, nós fazemos coisas que, às vezes, nos arrependemos. A maioria das vezes, quando nós já temos consciência do nosso erro. Numa outra obra chamada Triunfo Pessoal, do ano 2002, no capítulo 1, a Joana vai dizendo para nós: a sombra pode ser uma personificação não identificada, que nós não conseguimos ver, mas que não nos fez bem e nós não conseguimos arrumar. Ou talvez ela tenha sido teimosamente negada. É alguma coisa que eu não gostei e eu nego. Eu não sou assim. Eu não fiz isso. E que muitas vezes isso se apresenta nos sonhos, com as mesmas características daquele paciente, porque isso é quase uma doença. Então, aquele paciente vai sonhar, e ela nos fala isso também na área sexual, vai sonhar com a sua sexualidade e vai ter um pesadelo. Essa sombra tormentosa que resulta da nossa consciência de culpa ou de um desconhecido, ou alguma coisa que aconteceu e nós não soubemos resolver. Tudo aquilo que é ignorado ou rejeitado com severidade se torna sombra e não se torna luz, porque nós não conseguimos traduzir aquilo da melhor maneira. Nós colocamos aspas, como dizemos na gíria, embaixo do tapete. E fica guardado, como se a casa estivesse limpa, porque olhamos, pisamos até em cima da sombra. Mas a Joana nos fala, no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 8, esse livro é de 2009, que essa dificuldade de nós não podermos resolver o problema da nossa sombra é porque nós, no nosso íntimo, não sabemos diferenciar o que é o bem e o que é o mal. E aí isso dá origem à sombra, porque nós ficamos confusos. Que isso tudo, a falta de diferenciação do certo e do errado, tem origem no nosso ego dominador e arbitrário. É muito difícil, meus amigos, nós estudarmos essa parte da psicologia da Joana, o ego-self, a sombra, os arquétipos, porque isso tudo é muito complicado. Entretanto, a Joana vai dizendo para nós, Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Por quê? Ele sempre usou de tolerância para os outros. E ele foi severo com esses julgadores, aqueles que também o julgaram, os fariseus, os saduceus, os homens do sinédrio, e até os gentios, que o julgaram de uma maneira errônea. E esse julgamento pessoal de Joana, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem ainda lobo de seu irmão, ou seja, o homem que quer comer o seu irmão. Mas isso é um processo que o nosso querido Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai tratar do termo caridade. E ele faz uma pergunta
a equipe veneranda do Espírito de Verdade. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como o entende Jesus? E os amigos espirituais disseram: benevolência para com todos. Ou seja, vamos ouvir, vamos amparar. Indulgência para com as imperfeições alheias. Quer dizer, temos que olhar a pessoa e dizer: será por que ele age assim? Nós não sabemos das causas, nós estamos vendo o efeito. Por que ele trata tão mal a mãe, o filho? Por que essa mulher é tão grosseira? Por que ela não consegue falar de uma maneira mais tranquila? E o perdão das ofensas. É uma tríade que nós chamamos de BIP. Mas o nosso codificador comenta nessa questão, que é 886. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, a dar alguma coisa de dinheiro, mas abrange a todas as relações com os nossos semelhantes. Se trata, talvez, quer dos inferiores, quer dos iguais a nós e quer dos superiores. Isso nos coloca, meus amigos, num ponto nevrálgico, que nós teremos obrigação de tratar bem a todos, os terríveis, os muito bonzinhos e os mais ou menos iguais a nós. Não é assim? Que nós achamos que nós somos mais ou menos. Que um dia nós somos joio e outro dia nós somos trigo. Talvez sejamos hoje mais trigo do que joio. Na questão seguinte, na 887, Kardec nos diz: Jesus ensina ainda. Jesus, Kardec, nos diz: Jesus ensina ainda: amai aos vossos inimigos. O que seria amar os inimigos? É abraçá-los, beijá-los, botar eles dentro da nossa casa? Não. É perdoá-los, é o perdão das ofensas. Pagar-lhes o mal com o bem. Mostrar para eles que nós podemos fazer com eles coisas melhores do que eles fizeram em nós. Assim, nós nos tornamos superiores, sem nos vingarmos dele. Então, essa é uma proposta do nosso autoconhecimento, do nosso crescimento interior. Porque o mestre amado Jesus, ele nos diz muitas coisas bonitas. Nós fomos buscar o Evangelho segundo Lucas. O evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 42. Quando Jesus fala da trave no olho do irmão. Ou seja, irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho. Se você não consegue ver a viga que está no seu próprio olho, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Por que será que Jesus falou isso? Jesus falou isso contra os saduceus, contra os portageiros. Porque ele falou que quando nós temos um cisco no nosso olho, é muito ruim, meus amigos, dói, machuca. É uma experiência muito simples, mas daí Jesus tira uma lição muito séria. Ele diz: por que observas o cisco no olho de vosso irmão se você tem uma trave, se você tem algo abrindo, machucando? Não é um cisco, é algo forte dentro do seu olho. É difícil, assim, identificar os erros nossos. Nós não podemos consertá-los, porque nós já estamos querendo ver o outro. É claro, é muito claro, que os outros também precisam de nós, da nossa amizade, da nossa proximidade, da nossa correção também. Que quando nós falamos que alguém faz alguma coisa que não é boa, nós falamos com animosidade, com paz, com alegria, a pessoa vai nos ouvir. Mas nós precisamos estar em condição de ajudar, senão vamos prejudicar. Por isso, tirar o cisco do olho da outra pessoa, é preciso que eu esteja enxergando de verdade.
Não é verdade? Quantas vezes nós estamos com a roupa suja e queremos limpar a roupa suja do outro? Mas, buscando a caridade, né, nós vamos ler mais um pouco aqui no Jesus e Atualidade, justamente no capítulo Jesus e Tolerância. Tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu próprio juiz, diz Joana. Ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Tolera o infrator. Ele é o teu futuro, caso não disponhas de forças para prosseguir bem. Então, a Joana está dizendo que nós podemos, lá na frente, sermos infratores, se não tomarmos conta das nossas dificuldades. Se nós não tivermos compaixão. Nós falamos há 15 dias atrás sobre o bom samaritano, justamente da compaixão que ele teve daquele homem assaltado. Mas nós vamos buscar a caridade segundo o apóstolo Paulo, aquele que foi Saulo e depois se transformou em Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, meus amigos, capítulo 13, versículo de 1 a 3. É uma epopeia, eu não posso falar, porque eu vou ler para vocês. Paulo fala da excelência da caridade. A caridade, um amor puro, excede e supera a quase todas as coisas. E ele diz, ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que bate. E ainda, se eu tivesse o dom da profecia de adivinhar coisas e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Então, para ter a caridade, eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser orgulhosa. Eu tenho que usar a humildade. Eu tenho que transformar esses dois sentimentos, que não são bons, em sentimentos melhores. Isso é muito dignificante para nós, meus amigos. Eu não posso, como o apóstolo diz, eu não posso distribuir toda a minha fortuna aos pobres, entregar meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, nada disso é aproveitado por mim mesmo. E ele vem dizer no versículo 4, a caridade é sofredora, é benigna, ela não é invejosa. Ela não trata os outros com leviandade. Então, quando nós vemos alguém triunfar e não o aplaudimos, esse alguém, com certeza, meus amigos, com certeza, nós estamos com inveja. E a inveja é um sentimento muito ruim, porque aquela pessoa que chegou naquele ápice, ele trabalhou muito, ele serviu muito a Jesus, ele serviu muito à sua sociedade. Como nós somos um pouco preguiçosos e não queremos fazer isso, nós achamos que ele não merece ter o louro da vitória. Então, nós não podemos buscar os interesses dos outros. Não podemos nos alegrar com a injustiça, e sim com a verdade. E ele lá no versículo 13, ele vai dizer, agora, pois, permanecem essas 3 lindas coisas, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. O que Paulo quis dizer para nós? Porque a caridade, para eu ter caridade, eu tenho que ter fé. Fé robusta, como nosso codificador Allan Kardec nos diz, a fé raciocinada, que olha em todos os momentos na nossa vida e concorda. Nós já conversamos sobre isso. A fé, ela é construída dentro de nós. Se hoje, nessa encarnação, nós temos fé,
porque nas reencarnações pregressas nós desenvolvemos essa fé. A esperança. Sem esperança, meus amigos, nenhum projeto de vida que sai dos nossos pensamentos, da nossa vontade, acontece. Nós temos de ser altruístas, no sentido de ter caridade de uma maneira geral, para as pessoas que muitas vezes não são empáticas conosco. Nós não temos nem empatia com elas. Então, a caridade seria a melhor delas. Isso é uma beleza, meus amigos. Isso é uma beleza, nós sabermos que a caridade é a irmã maior da fé e da esperança. O nosso último versículo, que eu chamo versículo, que é como se fosse um evangelho de Jesus, esse livro, Jesus e a Atualidade. Nós estamos no capítulo 5, Jesus e Tolerância. Ela vai dizer: a tolerância que utilizares para outrem, para com os infelizes, se transformará na medida emocional de compaixão que você receberá quando chegar a tua vez, já que ninguém é perfeito. Tolerância, caridade, sombras, luz. Quantas palavras que o texto traz: o amor de Jesus, o cisco no olho, o orgulho, a vaidade, a fé, a esperança e a caridade. Espero que todos tenham colaborado conosco na nossa vibração, que essa vibração tenha chegado nos lares de todos vocês, porque estamos nos despedindo do mês de maio. Logo entraremos no mês de junho, que é um mês muito lindo na minha vida. Por isso, amigos, amigas, nós queremos agradecer a participação de todos vocês, em especial ao nosso querido Divaldo Pereira Franco, que junto com a Joana pôde trazer essas obras da psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. São obras de um cunho profundamente profundo, que nós somente agora começamos a entender algumas palavras que a Joana nos traz, ajudando o entendimento desses psicólogos, desses terapeutas como Carl Gustav Jung. Então, nós estamos nos despedindo do nosso querido programa 30 Minutos com Joana de Ângeles, que nós fazemos aqui no nosso SEAC, junto com a Laila Fernandes. Que possamos estar juntos no mês de junho, no dia 1º de junho. Se Deus quiser, nós acreditamos nisso. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Paz e bem, franciscanos.